Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje eu vou mostrar para vocês como que nós podemos implementar uma câmera FPS em nossos jogos, uma câmera em primeira pessoa, de uma maneira muito simples, muito fácil e bastante eficiente. Quando eu criei essa implementação, eu busquei unir aí a simplicidade com a eficiência. O resultado foi muito bom. Eu duvido vocês encontrarem um tutorial pela internet mais fácil do que esse daqui. Então já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha aí com seus amigos que ajuda bastante o canal a crescer. E sem mais enrolação, bora pro nosso vídeo de hoje. Bom pessoal, então como eu falei, eu busquei unir aí a simplicidade com a eficiência para implementar a nossa câmera FPS. E qual que é o pilar dessa implementação? Para que isso fosse possível, eu utilizei o Cinemachine, que é uma ferramenta aqui da Unity que possibilita a gente trabalhar com as câmeras de diversas maneiras e facilita também o nosso trabalho. Então a gente vai utilizar o Cinemachine e depois vamos fazer uma pequena implementação utilizando um código para implementar a movimentação de forma correta do nosso personagem. Muito simples, tá? Então olha só, primeiramente a gente tem que importar o Cinemachine. Então para importar basta vocês virem aqui nessa aba Window, a gente vem aqui em Package Manager e aqui a gente vai procurar por Cinemachine. Então eu tenho aqui Cinemachine. Se vocês não tiverem importado, vai aparecer a opção aqui para importar. No meu caso, como eu já importei, eu não preciso importar, tá aparecendo a opção aqui para fazer o update, mas não é necessário. Então vocês importem aí o Cinemachine que a gente vai trabalhar com ele agora. Então eu vou fechar aqui a minha janela do Package Manager. Então agora olha só, após a gente importar o Cinemachine, a gente vai precisar obviamente de uma cena aí pronta, né? Eu tenho aqui uma cena, nessa cena eu posicionei aqui o meu personagem, que é essa cápsula verde aqui, eu vou utilizar ele no meu exemplo. Então beleza, olha só. Depois que a gente importar o Cinemachine, a gente tem aqui essa aba Cinemachine. A gente vai selecionar aqui, vai clicar nela e vai aparecer várias opções para a gente escolher uma opção para criar uma câmera para a gente poder trabalhar. Para trabalhar com câmera FPS, com câmera em primeira pessoa, eu sempre recomendo essa primeira opção aqui, que é uma câmera virtual. Então vamos trabalhar aqui com essa câmera virtual. Após eu clicar aqui na minha câmera virtual, olha só, percebam que foi criado aqui um Game Object novo aqui na minha cena, que não tinha antes, que é a minha câmera virtual. E percebam também que na minha câmera principal foi adicionado aqui um componente Cinemachine, né? Mas a gente não vai trabalhar com a câmera principal, a gente vai trabalhar, vai fazer as configurações, tudo na minha câmera virtual, nessa câmera virtual que a gente criou aqui. Depois que a gente criar a câmera virtual, olha só, a gente tem algumas opções aqui que a gente vai trabalhar nelas. Nesse componente Cinemachine Virtual Camera, a gente tem dois espaços em branco. Esse espaço Follow aqui, que a gente pode associar a um Game Object do tipo Transform. E também aqui, olha só, a gente tem esse espaço em branco que é o Look At. O que é isso? Bom, o Follow é o objeto no qual a câmera irá seguir. E o Look At é o objeto no qual a câmera irá olhar. Então esses dois componentes aqui, esses dois Game Objects aqui, que eu vou passar para esses dois espaços em brancos, pode ser, por exemplo, o meu próprio personagem. Porém, eu gosto sempre de fazer assim, eu gosto de criar um componente, um objeto filho do meu personagem, e aí eu passo como referência esse objeto filho do meu personagem. Então vou selecionar aqui o meu objeto personagem, vou vir aqui em Create Empty para criar um objeto vazio, e aí eu vou renomear esse objeto como Target, que é o nome padrão que a gente costuma utilizar nessa situação. Beleza. Então agora que eu criei aqui esse target que eu criei, esse Game Object, ele está centralizado aqui na posição do meu player, vou deixar assim mesmo por enquanto. Então agora vamos associar esse objeto aqui no espaço em branco Follow e também no Look At, beleza? Então agora, olha só, vou colocar aqui em Game para a gente ver. Aqui a minha câmera ela está no formato de terceira pessoa, então a gente vai fazer algumas configurações ainda. Olha só o que eu vou fazer. Aqui em Body, a gente está com essa Transposer selecionado. A gente precisa mudar isso daqui para trabalhar com a câmera em primeira pessoa. E a gente vai selecionar o Hard Look to Target. Assim que a gente selecionar, olha só, a minha câmera já mudou para uma perspectiva aqui de primeira pessoa. Então, a gente já está fazendo aqui, já está no caminho certo. Aqui nessa opção Dumping, tá com o número 0. Eu recomendo colocar um valor de 0.5. O que é isso daqui? Isso daqui é responsável por suavizar o movimento
da nossa câmera. Quando a gente tiver implementado a movimentação do nosso personagem, se eu tiver com valor 0 aqui, pode acontecer de dar umas travadas, ter uns gargalos aqui. Então eu recomendo sempre utilizar o valor de 0.5, você pode utilizar um outro valor também, aí você vai testando aí para ver qual que fica melhor para você. Eu gosto de usar sempre o valor de 0.5, beleza? E aí o movimento de rotação ali da minha câmera, quando eu movimentar o mouse, vai ficar bem suavizado, vai ficar bem legal. Agora, nossa última configuração que a gente precisa fazer, a gente precisa mudar esse camarada aqui que está no Composer. A gente tem que selecionar o POV, que é o Point of View. Quando eu seleciono essa opção, olha só, já selecionei essa opção, a gente tem algumas opções aqui, depois eu posso até explicar o que que é, mas a gente não vai precisar mexer nisso aqui agora. Mas quando eu seleciono esse camarada, o Point of View, eu já tenho aqui agora adicionado na minha câmera a movimentação da minha câmera sem precisar criar um código. Quando eu movimentar o meu mouse, quando eu executar o meu jogo, a minha câmera já vai estar sendo executada. É bem legal. Então é uma implementação muito simples. Na verdade, a minha câmera em primeira pessoa já está implementada. Agora eu só preciso implementar a movimentação do personagem. Eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiramente, olha só, aqui no meu player, eu vou pegar esse player aqui, vou selecionar ele, o personagem, e vou desativar aqui o Mesh Render, tá? Para ele sumir aqui, como é um jogo em primeira pessoa. Outra coisa que eu vou fazer também, deixa eu colocar aqui a minha aba separada, né? Minha aba do game separada, lado a lado aqui com a minha aba Xcene. Olha só, aqui é a minha câmera, né? Aqui é a minha cena. Então, olha só, eu vou pegar aqui esse target que eu criei e a minha câmera está posicionada onde está esse target, porque lembrando aqui que eu associei o target aqui no Look At e no Follow. Então a minha câmera está posicionada nesse ponto target. Então se eu quiser alterar a posição aqui da minha câmera, eu posso vir aqui, ó, e controlar o target, tá vendo? Eu posso mexer aqui na minha câmera para cima, para baixo, para frente, olha só. Então, deixa eu colocar aqui em Y0, vou colocar 0 para ficar centralizado. Deixa eu ativar aqui de novo o Mesh Render do meu personagem e eu vou fazer o quê? Eu vou posicionar o target como se fosse aqui em cima, na cabeça do meu personagem, para ter a visão, como se fosse a visão dos olhos mesmo do meu personagem. Então vou deixar aqui posicionado aqui em cima. Agora sim eu vou desativar aqui o Mesh Render, beleza? Então agora, quando eu der o play aqui, vocês vão ver que já vai estar funcionando o movimento da câmera. Minha câmera em primeira pessoa já vai estar implementada. É muito tranquilo. Lembrando que se por acaso estiver um pouco lento aí para vocês, quando eu executar aqui a Unity, é porque eu estou gravando, né, a tela do meu computador, estou executando a Unity, estou executando várias coisas aqui de fundo, então por isso pode ficar um pouco lento, mas o resultado ele é eficiente, ele é bastante útil, eficiente, fica bem legal. Olha só, já está aqui executando, então como vocês podem ver, olha só, já tem a movimentação aqui da minha câmera em primeira pessoa. Vocês podem ver aqui na minha cena que quando eu estou rotacionando aqui o meu mouse, a minha câmera ali está rotacionando junto, né? Então eu já tenho um movimento para olhar para cima, olhar para baixo, olha aqui, rotaciona em 360 graus. Bem legal, né? Minha câmera já está implementada, eu só não tenho ainda o movimento do meu personagem. Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês, olha só, vou selecionar aqui o meu personagem. Vocês podem ver que a minha câmera está rotacionando, porém o meu personagem não rotaciona com a câmera. A gente vai precisar fazer com que o personagem rotacione junto com a câmera. A gente vai fazer isso via código, tá? A gente vai fazer essa implementação via código, mas é muito tranquilo, é apenas uma linha de código. E a outra coisa que a gente vai fazer é a movimentação do nosso personagem em si. Porém, tem uma coisa aqui que a gente precisa prestar bastante atenção. Geralmente, quando a gente vai implementar a movimentação do personagem, né, utilizando, por exemplo, o WizardBuddy, a gente faz uma implementação e o eixo de movimentação referencial geralmente é o eixo global. XYZ é o nosso eixo global. O eixo global é como se fosse o eixo do meu mundo, o eixo aonde a minha cena está localizada. Esse é o eixo global. Porém, eu preciso utilizar como referência um eixo local, que é o eixo do meu personagem. Afinal de contas, como o meu personagem vai rotacionar junto com a câmera, ele sempre vai olhar para onde a câmera está olhando. Então eu tenho que pegar essa referência de movimento para que o movimento seja correto, para me movimentar o meu personagem para frente, para trás, da maneira correta. Então eu tenho que utilizar essa referência, que é uma referência local, beleza? Então a gente vai fazer isso também no nosso código que eu vou implementar aqui, que eu vou mostrar para vocês já.
Na verdade, eu já até deixei o meu código pronto aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz esse código e vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, caso você queira utilizá-lo, aí você vai poder baixar. Antes de eu ir para o código, aqui no meu player eu vou adicionar aqui um componente, né? Eu vou adicionar um componente RigidBuddy, já tá aqui, ó. Beleza, então já tem o RigidBuddy adicionado no meu personagem, então bora lá fazer a implementação de movimentação do meu personagem. Bom, pessoal, então olha só, eu já estou aqui dentro do meu script, com o meu script aberto. Esse script eu já deixei ele pronto, só que eu vou explicar para vocês como que eu criei ele, tá? Eu deixei pronto para o vídeo ser mais rápido, não ser um vídeo muito grande, e aí o vídeo vai ficar mais dinâmico, tá? Mas eu vou explicar tudo que eu fiz e vou deixar o script aqui na descrição do vídeo, tá? Caso você queira utilizá-lo. Então vamos lá. Como eu falei, a gente vai fazer a implementação do nosso personagem e vamos utilizar o RigidBuddy. Então por isso eu criei essa variável do tipo RigidBuddy. Tenho essa variável que vai ser a variável para controlar a velocidade do meu personagem, e tenho essa variável daqui que é a câmera transform. Eu vou associar a minha câmera virtual a essa variável para que eu possa utilizar a rotação da minha câmera virtual e passar essa rotação para o meu player, para o meu personagem. Assim o meu personagem vai rotacionar conforme a minha câmera, beleza? Bem tranquilo. E aí eu estou utilizando aqui o Serialize Field para ter acesso a essas duas variáveis lá na interface da Unity. Dessa forma eu não preciso utilizar variáveis públicas, beleza? Então vamos ver aqui. Bom, no meu método Start, basicamente aqui eu pego, né, eu associo o meu componente RigidBuddy à minha variável RB, e essas duas linhas de comando aqui basicamente é para fazer com que o cursor do meu mouse desapareça durante a execução do jogo, tá? Isso aqui não é necessário, eu coloquei aqui porque eu acho legal, eu gosto de fazer isso em jogos de primeira pessoa, tá? Para não ficar aquela seta aparecendo na tela do jogo. Vamos continuar então, olha só, eu tenho aqui o meu método FixedUpdate, só que eu primeiramente vou explicar aqui o método que eu criei, que é o MovePlayer. Aqui no MovePlayer é onde a gente faz a movimentação do personagem. Então basicamente eu criei duas variáveis aqui, essas variáveis vai receber o input, né, getAccess, ou seja, a gente vai utilizar as setas do teclado para movimentar o nosso personagem. Então o MoveH recebe o movimento na horizontal, o MoveV recebe o movimento na vertical. E aqui eu criei um Vector 3 que vai receber esses valores da movimentação, utilizando aqui o Transform Vector, e aí eu passo o valor MoveH no eixo X, né? A gente não vai ter movimento no eixo Y, então por isso que eu passo 0, e aqui a gente vai ter um movimento na vertical, que na verdade é o eixo Z, né? O MoveV, tá? E agora aqui, olha só, eu estou utilizando aqui o rb.movePosition para movimentar o meu personagem, conforme os valores aqui do meu Vector 3. E por que eu estou utilizando o movePosition? Lembram que eu falei que a gente precisa utilizar como referência o eixo local do meu personagem e não o eixo global da minha cena? Então é assim que a gente faz, em vez de eu utilizar um rb.velocity, a gente utiliza o movePosition para poder utilizar esse eixo local. E também quando eu utilizo aqui o transform.transformVector, eu já estou passando aqui a referência do meu eixo local, né? Porque eu estou utilizando o transform.transformVector, pegando aí esse eixo local do meu personagem, passando para o meu vetor dir, e aí eu utilizo no movePosition, tá? Nesse caso aqui é melhor utilizar o movePosition do que utilizar o velocity. Bom, e agora aqui dentro do meu FixedUpdate, o que eu fiz? Eu fiz a movimentação do meu personagem, faço a chamada do meu método, e aqui nessa linha de comando é onde eu faço o meu personagem rotacionar conforme a câmera do jogo. Como que eu faço isso? Transform.rotation, né? A rotação do meu personagem vai receber um quaternion.lerp. Por que quaternion.lerp? Porque eu quero fazer essa rotação de uma forma suavizada. Então eu vou utilizar o quaternion.lerp, que permite isso. E aí eu tenho aqui a rotação inicial de referência, que é a própria rotação do meu personagem, e a rotação final, a rotação que o meu personagem vai receber, ou seja, ele vai receber a rotação da minha câmera. Então aqui no eixo eu utilizo o quaternion.euler para a gente passar esses valores do ângulo. Então olha só, em X é 0, né? Eu não quero rotação nem em X e nem em Z. Aquela rotação ali que eu utilizo da minha câmera, que eu quero passar para o meu player, é a rotação no eixo Y. Então por isso que aqui eu estou utilizando, passando apenas o camera transform.eulerangles.y, porque é apenas a rotação em Y. Então em X e em Z eu passo 0.
E aqui o último parâmetro é a velocidade com que essa rotação vai ser feita, né? Então coloquei um valor aqui de 100, você pode colocar um valor aí que você quiser e testar como que vai ficar, multiplicado aqui pelo time.delta time. Então basicamente esse é o código para implementar a movimentação do meu personagem, bem tranquilo, bem simples. Então agora a gente vai voltar lá na interface da Unity e vamos ver como que vai ser esse resultado final. Bom, pessoal, de volta aqui na interface da Unity, então eu vou associar aqui o meu script ao meu personagem, né? Então é só arrastar aqui o meu script. Vou alterar o valor do meu speed, né? Se eu deixar em 0 não vai ter movimento algum, então vou colocar um valor de 5. Vou adicionar aqui, associar minha câmera virtual aqui no meu Camera Transform. E antes da gente testar para ver o resultado final, aqui no meu componente Rigid Body do meu personagem, eu vou limitar a livre rotação do meu personagem no eixo X e também no eixo Z. Eu quero apenas a rotação no eixo Y, que é esse eixo daqui, né? Eu quero a rotação nesse eixo, que é o eixo Y. Então por isso que eu vou limitar no X e no Z e vou deixar o Y livre. Então, antes de eu testar também, olha só, eu deixei uma arma aqui já pronta, deixa eu ativar ela aqui. Ela já está posicionada certinho na posição que eu queria, eu só vou arrastar o meu componente aqui, o meu objeto da arma, para dentro da minha câmera virtual. Assim a minha arma vai se movimentar conforme a minha câmera, beleza? Então é isso aí, vamos ver o resultado final. Bom, pessoal, então esse é o resultado final aqui da nossa implementação de uma câmera FPS, né, uma câmera em primeira pessoa, junto aí com a implementação de movimentação do personagem de forma correta. Então espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha gostado, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, compartilha com seus amigos. E é isso aí, valeu, até a próxima, fui!